Tonon, eu quero perguntar sobre essa questão da princesa Isabel. Algumas pessoas, ela pode um dia ser santa e tudo. Isso tem veracidade naquilo que a gente está falando? Não? Procede. Ela morreu em fama de santidade, né? Mas o que atrapalha muito nisso são as leituras muito politizadas, ideologizadas que se fazem sobre a princesa Isabel. A princesa Isabel, de fato, era catolicíssima. Ela foi educada e muito influenciada pela sua mãe. A mãe dela, a imperatriz Teresa Cristina, era filha do rei de Nápoles. O irmão de Teresa Cristina, por exemplo, durante a invasão dos territórios do Papa no século XIX, lá na Itália, todo aquele drama da unificação italiana, foi o irmão da imperatriz Teresa Cristina que abrigou o Papa na cidade de Gaeta, quando o Papa fugiu de Roma. Foi um dos grandes defensores do papado, sofreu muitas represálias por isso também, pagou caro por essa sua fé católica firme e pujante. Então a imperatriz Teresa Cristina era uma mulher de um berço realmente católico. E ela educou as filhas assim. E a princesa Isabel era extremamente católica. Sendo mulher, ela não sofria as influências que o seu pai, por exemplo, Dom Pedro II, sofreu da maçonaria. E a elite política do Brasil, naquela altura, era comandada pela maçonaria, que não via na princesa Isabel a monarca ideal. Havia uma animosidade já naquela época em relação à princesa Isabel. Então, o fato de a princesa Isabel ser uma figura polêmica não é de hoje, já é daquela época. Por exemplo, eles faziam charges no Rio de Janeiro da princesa Isabel, e de fato ela fazia isso. Eles falavam, o que faz a futura monarca do Brasil? Aí eles faziam charges zombando da princesa, porque a princesa estava varrendo igrejas. E de fato, a princesa Isabel ela ia adornar altares de igrejas, lavar toalhas de igreja, varrer o chão das igrejas. Era uma mulher de uma piedade, de uma vida de fé muito grande. Era uma mulher que se confessava semanalmente. Era mulher de missa diária, rezava o rosário, fazia sua leitura espiritual. Só que diferente daquela imagem que às vezes nos é passada, pelo menos foi passada para mim no meu tempo de escola, de que era uma mulher fraca, uma carola, uma pessoa sem personalidade. Quando nós começamos a olhar para os documentos primários, para os relatos de pessoas que conviveram com ela, a gente vê o contrário. O Conde D, por exemplo, era uma pessoa muito mais tranquila do que a princesa Isabel. Sim. Os próprios empregados que trabalharam com a princesa Isabel diziam que ela chegava a ser até dura, tamanha era a sua teimosia em alguns momentos assim. Então era uma mulher que tinha um gênio forte, decidido, e casou-se com um homem que muitos dizem mandava nela, influenciava. Não é bem assim. O Conde D era um sujeito muito ligado à causa dos órfãos. O Conde D ele foi presidente de 5 instituições de caridade ligadas à orfandade. E ele usava de dinheiro dele para sustentar essas instituições. Então nós temos aí um conde, né, o consorte da princesa, que era um homem também muito católico, muito ligado à caridade, à filantropia, também a essas instituições. E a princesa Isabel, uma mulher firme, forte, bastante decidida e que, embora não falasse abertamente o tempo todo defendendo a abolição da escravidão, ela dava sinais muito evidentes de que ela queria a abolição. Quando ela se casou, Dom Pedro II disse a ela, minha filha, o que você quer de presente de casamento? Ela falou, eu quero a libertação de um lote de escravos. Esse foi o presente de casamento. E aí Dom Pedro comprou um lote de escravos e libertou todos eles, alforriou todos eles como presente de casamento para a princesa Isabel. Então a princesa Isabel, ela aparecia, por exemplo, em cerimônias públicas, trazendo, pregado com alfinete nos seus vestidos, uma flor de camélia. A camélia é o símbolo do movimento abolicionista. Ela fazia questão de ter sobre a sua mesa de trabalho uma camélia dentro do vaso. Então, para bom entendedor, ela dava vários sinais. Nos bailes, às vezes ela se recusava de dançar com os nobres que vinham tirá-la, mas dançava, por exemplo, com Rebouças, que era um escravo alforriado. E assim também com outros, né, alforriados. Então a princesa Isabel
ela foi bastante corajosa na época. Ela chegou a vender seus bens para libertar os escravos de Petrópolis. Petrópolis, o primeiro lugar do Brasil a abolir a escravidão foi o Ceará, por influência da Igreja Católica. Foi o bispo Dom Fernandes Vieira, o Dom Fernandes Vieira, né, o Dom Vieira, que era padre em Campinas. Ele tinha sido vigário na cidade de Campinas e tinha o apelido lá em Campinas de o Vigarinho, por conta do tamanho, a estatura reduzida dele. E aí ele foi nomeado, o Vigarinho nasceu em Itapetininga, foi padre em Campinas, depois foi feito bispo do Ceará. O Ceará inteiro era uma única diocese. Imagina o tamanho, né, eu sou da de lá, diocese. Eu sei, mesmo, E o Dom Vieira, que na foi... época do Padre Cícero, era diocese geral ainda, do Ceará. E o Dom Vieira, ele teve um papel único na abolição e era amigo da princesa Isabel. E é muito interessante que o Dom Vieira, ele fundou a Santa Casa de Campinas, e Dom Pedro II, quando visitou Campinas, falaram que tinha sido fundada a Santa Casa, e Dom Pedro falou: quem fundou? Falou: foi o Padre Vieira, né, o vigarinho. E aí Dom Pedro falou: mas por que ele não está aqui na cerimônia? Aí o pessoal deu uma desculpa, falou: ele não pôde vir e tal. Dom Pedro falou: onde ele mora? E aí Dom Pedro foi até a casa, né, do padre Vieira. Para Vieira. Antônio Vieira ou Fernandes Vieira? Esse é Fernandes Vieira. Fernandes Vieira. Fernandes Vieira. Que foi um dos primeiros bispos ali do Ceará. E aí, quando Dom Pedro chegou, ele se assustou de ver o imperador no alpendre da casa dele. E o imperador estendeu a mão para ele. É algo inusual, né? Dom Pedro também quebrava muitos protocolos, mas geralmente o imperador não dá a mão. As pessoas cumprimentam o imperador curvando a cabeça. E Dom Pedro estendeu a mão para ele e disse assim: eu senti falta do fundador da Santa Casa na cerimônia que me recebeu. Então, por isso, eu quis vir cumprimentá-lo como o grande brasileiro, o grande sacerdote que o senhor é, de ter empenhado todos os seus esforços em montar a Santa Casa. Falou: então eu vim cumprimentá-lo, mas eu queria saber por que o senhor não estava. E aí o Padre Vieira foi extremamente honesto e disse a Dom Pedro: porque eu não queria apertar a mão ou mesmo cruzar o olhar com um monarca que mandou prender 2 bispos. Porque Dom Pedro II tinha mandado prender Dom Vital, em Pernambuco, e Dom Macedo Costa, de Belém do Pará, que eram os bispos que publicaram a carta do Papa Pio IX aqui no Brasil sem autorização do imperador. Porque eles diziam: nós devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. E aí pagaram com a prisão. Dom Pedro II mandou prender. Essa carta era ligada a que assunto? É o sílabus de Pio IX, que é a condenação dos erros modernos. Todos os erros modernos. É a carta onde Pio IX condena a maçonaria, condena o comunismo, condena o abuso do liberalismo, né? Então, Pio IX vai elencando os erros modernos. E Dom Pedro não quis se indispor, então não publicou a carta do Papa. Dom Vital e Dom Macedo Costa publicaram a revelia do imperador e foram presos. E aí o Padre Vieira falou: eu não queria apertar a mão de quem prendeu 2 bispos. E aí ele pensou que ele seria punido pelo imperador. Quando vagou a sede episcopal do Ceará, Dom Pedro indicou o nome dele para a Santa Sé e a Santa Sé confirmou. Leão XIII confirmou e o Padre Vieira virou Dom Vieira, o bispo do Ceará. Então Dom Pedro ainda teve essa capacidade de não misturar as coisas, essa grandeza de governar, de reconhecer um grande homem, embora não concordasse com ele. Então, e ele foi muito amigo da princesa Isabel. A princesa Isabel depois fez o Dom Macedo Costa, que foi preso pelo pai dela, virou confessor dela. E quando ela aboliu a escravidão aqui no Brasil, a notícia chegou a Leão XIII. Imediatamente Leão XIII escreve uma carta elogiando. Ele chama a princesa Isabel de muito dileta filha nossa, Isabel, princesa do Brasil. E aí ele elogia a princesa Isabel por essa coragem e ele fala: eu sei que é por causa da sua fé que a senhora fez isso. E aí Leão XIII manda a Rosa de Ouro. A Rosa de Ouro é uma distinção que o Papa só mandava a grandes personalidades eclesiásticas ou leigas que prestassem um grande serviço à humanidade ou à igreja. Na história do Brasil, somente a princesa Isabel reconheceu essa condecoração da Santa Sé.
A princesa Isabel e Nossa Senhora Aparecida, que Nossa Senhora Aparecida recebeu 3 rosas de ouro, que é a nossa padroeira, e a princesa Isabel recebeu 1 rosa de ouro. E era pela fé mesmo que ela foi movida a fazer. E a princesa Isabel depois foi exilada. Ela mesma disse ao barão de Cotegipe, ele falou: a senhora redimiu uma nação, mas perdeu o trono. E ela responde a ele. Ela disse: 1000 tronos eu tivesse, pela vida dos negros, 1000 tronos eu daria. Olha que lindo. E ela assume toda a pena de ser expulsa daqui do Brasil e foi banida junto com toda a família imperial, não pôde voltar. Em 1920, ela escreve ao presidente da República pedindo a permissão de voltar ao Brasil. E ela dizia que as 3 grandes devoções dela, as devoções marianas, eram Nossa Senhora da Glória, no Rio de Janeiro, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Ela dizia: por agora, a única capela que não me é vetado visitar é a da Medalha Milagrosa. E ela ia frequentemente a Rui do Bac, e ela assistia a missa frequentemente na rua de trás de Rui do Bac, na igreja onde está o corpo de São Vicente. Ah, sim, sim. A princesa Isabel se sentava no último banco, do lado esquerdo da igreja de São Vicente. Quando eu fui lá naquele banco, olhar o banco, é onde a princesa Isabel se sentava. Tem até um dado interessante, a humildade da princesa Isabel, que um padre lazarista, que cuida ali da igreja, a congregação da missão de São Vicente, uma vez chegou um estudante brasileiro lá, e um padre lazarista tinha acabado de rezar a missa, e um estudante brasileiro acolitou a missa. A hora que acabou a missa, ele disse assim: a vossa monarca deposta do trono vem assistir missa aqui. Ele falou: não, mas não é possível. Eu não a vi em nenhum lugar de destaque. Ele falou: não, ela se senta no último banco. Olha só. Ele falou: não, mas não é possível que seja a princesa Isabel. Ele falou: sim, é a princesa Isabel, a vossa monarca, ela se senta aqui. E aí até que esse padre levou esse estudante brasileiro, que não acreditou, a hora que ele viu, era mesmo a princesa Isabel. E a princesa Isabel, muito humildemente, disse: mas que alegria encontrar brasileiros, de ver brasileiros aqui. E a primeira coisa que ela pediu notícias a esse seminarista, ela disse assim: e como estão os meus filhos, os negros, depois da abolição? E aí o rapaz, ele era mineiro, era um estudante da região ali do Caraça, em Minas Gerais, e aí deu notícias, disse assim: alguns conseguiram se inserir, outros não, ainda está um drama social e tudo. E ela tinha essa preocupação ainda pela causa dos negros. E então era uma mulher muito santa, muito devota, teve uma vida de caridade também muito grande, mesmo no exílio. Ela sempre ajudou os pobres, visitou hospitais e fazia com que os filhos fizessem isso também. Ela ensinou isso, transmitiu isso aos filhos. O próprio Condé também tinha muito isso com ele. E em 1920 ela pede permissão de vir ao Brasil. O governo brasileiro tinha um certo medo da família real, porque a figura de Isabel era muito popular aqui no Brasil. E a República ela foi implantada mediante um golpe onde fazendeiros e militares se juntaram para derrubar a monarquia. Sim. Mas não teve participação popular, não foi o povo brasileiro que quis a República. E o governo brasileiro sabia bem disso. E a permissão para que a antiga monarca deposta voltasse ao Brasil poderia ser desastrosa para a República. Então, no primeiro momento, eles negam. Em 1921, eles dão a permissão para que a princesa viesse ao Brasil em 1922, no centenário da independência do Brasil. Mas não deu tempo. No dia 14 de novembro de 1921, a princesa Isabel saiu, já era idosa, saiu de charrete sozinha, sem se agasalhar direito, para dar uma volta a cavalo, e ficou doente, caiu doente de cama, com muita febre, teve ali uma pneumonia que evoluiu muito rapidamente. Dia 14 de novembro de 1921, ela veio a falecer. Olha. Morreu em fama de santidade, foi enterrada na cidade de Rouen, na França. E naquela cidade ali de Rouen, que é por onde Joana d'Arc passou, e a princesa Isabel foi sepultada, e no túmulo da princesa Isabel, muitos franceses e brasileiros que passavam por ali iam rezar. E começam os relatos de graças alcançadas, já naquela altura. Mas a princesa Isabel, por ser uma figura que não era apenas uma mãe de família, uma leiga católica, mas uma monarca, traz um complicador
que é a questão política e tudo mais. Um dia, né? Vamos rezar, né? Sim. E aí houve um movimento muito forte aqui no Brasil, encabeçado há uns anos atrás pelo professor Hermes Neri. O professor Hermes Neri fez todo um levantamento e escreveu, inclusive, um apontamento das virtudes da Princesa Isabel e entregou a Dom Orani, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, para que a Arquidiocese do Rio de Janeiro estude o caso. Então, isso já está na mão da Arquidiocese do Rio de Janeiro e, possivelmente, um dia isso vai sair do papel, assim esperamos. Mas é importante entender que os santos, eles são feitos pela fé do povo. Então, nós não podemos invocar a Princesa Isabel publicamente, mas há virtudes nela que nos autorizam a, pelo menos, supor que ela, de fato, viveu essas coisas heroicamente e está no céu. Então, privadamente, nós podemos pedir a intercessão dela e, na medida em que alcançarmos as graças, é bom que falemos para os outros, assim outros vão rezando e assim esse movimento vai crescendo e é assim que a Igreja, num determinado momento, tem de se pronunciar. E provavelmente a Igreja o fará. É que a Princesa Isabel, o grande problema dela são as mentiras que se contaram a respeito da vida dela. Então, antes de falar de um processo de beatificação, seria preciso recuperar esse papel, recuperar documentos e fatos da vida da Princesa Isabel para mostrar quem realmente ela foi. E para apagar um pouco essas visões mais ideológicas a respeito dela.